Sexta-feira, 16 de setembro de 2022. É a conclusão da lição dessa semana, né? A submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para os nossos desejos. Nós temos muitos desejos. E normalmente nossos desejos são urgentes. Queremos que as coisas aconteçam rapidamente, facilmente, da melhor maneira possível, como num passe de mágica. Por isso que tem muitas pessoas que fizeram da religião um comércio. Porque as pessoas querem solução rápida, fácil. Então, as igrejas lotam. Qual que é o seu problema? Faça isso que você resolve. Vem aqui que vai estar tudo certo. Entra no lugar de Deus. Deus fica fora. Então, irmãos, a submissão à vontade de Deus ocorre quando nós morremos para os nossos desejos. Coloca o desejo, não é pecado ter desejo. Coloca nossos desejos no lugar certo. Primeiro lugar é o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então aí exige um espaço. Primeiro você tem que colocar como prioridade ganhar o reino de Deus. E aí então você tem que se submeter a Deus. Você tem que pedir a Deus para que você mesmo não atrapalhe a sua salvação. As suas decisões não atrapalhem. E isso abre o caminho para o serviço a outras pessoas. Quando você é submisso a Deus, você também começa a ser submisso a outras pessoas. Não quer dizer fraqueza. Quer dizer que você vai lutar pelas suas coisas. Mas não precisa se desesperar. Não precisa atropelar as coisas. Não podemos viver para Deus sem nos tornar um sacrifício vivo e sem viver aberto à luz divina. Deus tem uma luz na sua palavra que vai iluminando o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O problema é que quase que nós não damos importância para a palavra de Deus. E aí caímos em armadilhas. Ficamos desesperados. E queremos as coisas rapidinho. E chegamos até a culpar a Deus, porque as coisas não estão resolvendo na hora que eu quero. Do jeito que eu quero. Devemos estar abertos à voz divina. Devemos ver os perigos de confiar em nós mesmos. É um perigo isso. Nosso coração é corrupto, é enganoso. Nossos sentimentos jogam contra nós mesmos. Veja que fé não é um sentimento. Veja que amor não é um sentimento. É uma escolha, é um dom que Deus nos dá. E então substituímos a palavra de Deus e o poder de Deus por aquilo que nós achamos que é o melhor. A submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã. Sem a submissão à vontade de Deus, nós caímos em armadilhas, nós distanciamos de Deus, nós ficamos sem as bênçãos. Satanás se aproveita disso. Por isso, o Senhor pode permitir que os crisóis nos ensinem a depender dEle. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Como nós vamos aprender a depender de Deus se nós somos ruins, nós temos esse coração duro? Não é porque nós somos batizados na igreja, ou porque nós aceitamos Jesus, e às vezes até da boca para fora, né? Porque se aceita Jesus, aceita também a cruz que Ele leva e pede para nós levarmos.
que são dificuldades, paciência. Então como que ele vai fazer? Ele tem que permitir que algumas coisas que vão doer em nós nos acorde para buscar a Deus. A negligência de Eli é claramente apresentada diante de todo o pai e mãe na terra. O pai via seus filhos fazendo a coisa errada e dava aquele conselho intermediário, moderado. E sacerdotes, todos eram sacerdotes, representavam a Deus, que a coisa ficava muito pior do que um membro normal. Ele deveria simplesmente ficar do lado de Deus e contra os filhos nessa situação. Então Jesus fala: aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. É esse o caso. Quando se diz a palavra de Deus é maior do que nosso pai e nossa mãe, nossos filhos. A vontade do Senhor é maior do que tudo isso. Porque nós não podemos brincar com a salvação. E Eli brincou, e as consequências foram devastadoras. Os filhos foram crescendo cada vez mais no pecado, não foram tirados de suas funções, houve um escândalo na cidade toda por causa disso, mas o pai ficou coparticipante disso, porque não tomou nenhuma providência. E como resultado de seu afeto não santificado e de sua má vontade em cumprir um dever desagradável, fez uma colheita de iniquidade em seus filhos perversos. Sabe, tem dever que são desagradáveis para nós. Não é fácil você punir o seu próprio filho, ir contra seu próprio filho, sua esposa, seu esposo. Não é fácil. Mas às vezes Deus pede isso. Se é em questão da vontade de Deus, nós temos autorização para não concordar com qualquer que seja. Seja autoridade, seja parentes, mas com amor. Sem radicalismo. Vamos discordar, continuar firmes, mas com paciência, com amor, mas continuar firmes, sem transgredir aquilo que Deus quer. Deus é melhor do que qualquer coisa, é prioridade. E a colheita que ele fez foi Ofni e Finéias, mortos no mesmo dia. Tanto o pai que permitiu iniquidade, como os filhos que praticaram iniquidade, eram culpados diante de Deus. E ele não aceitaria oferta nem sacrifício por sua transgressão. Deus não aceitaria. Eles vão morrer e não adianta interferir. Eles cometeram um pecado imperdoável. Jesus se dispôs a vir à terra para morrer por nós. O que isso nos diz sobre abnegação? Jesus ficou do nosso lado quando tudo estava perdido, mas seguiu a vontade do Pai. Ele não transgrediu a vontade do Pai, ele não fez o que ele achou que era, isso aqui é prático, isso aqui é melhor, isso aqui eu já tenho experiência, não precisa nem falar para o Pai. Não foi assim. E nós precisamos imitar o auto-sacrifício de Jesus na cruz. Algumas vezes são chamados a carregar nossa cruz, mesmo estando no caminho certo. Para alguns, submeter-se à vontade de Deus sem saber o futuro é assustador, porque não tem fé. Acha bonito as coisas da Bíblia, acha bonito ir na igreja, já até se batizou,
e ensina a família aí na igreja, mas a fé precisa ser provada ainda. Por isso, não se assuste quando Deus permitir alguma provação para você. O medo faz parte da falta de fé. Aquele que não tem fé, não foi aperfeiçoado na fé, ele tem medo para tudo. Mas com Deus em nosso lado, nós podemos confiar. As coisas virão, são difíceis, problemas, nem se acaba de resolver um problema, já vem outro. Mas cada um deve ser com tranquilidade olhado, fazer a sua parte que te cabe, ver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Diz que busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Render-se a Deus é a melhor escolha. Deus nos abençoe para ter essa vitória hoje e cada dia.